O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 8. Arjuna fala sobre riqueza. Vaisampayana disse, como uma pessoa relutante em perdoar um insulto, Arjuna de palavras sagazes, e possuidor de energia e coragem, mostrando grande fúria e lambendo os cantos de sua boca, disse estas palavras de grande importância, sorrindo: ó, quão doloroso, quão infeliz! Eu sofro ao ver esta grande agitação do teu coração, já que tendo realizado tal façanha sobre-humana, tu estás determinado a abandonar esta grande prosperidade. Tendo matado teus inimigos, e tendo adquirido a soberania da terra que foi ganha pela prática dos deveres da tua própria classe, porque tu deverias abandonar tudo por inconstância de coração? Onde sobre a terra um eunuco ou uma pessoa de procrastinação alguma vez adquiriu soberania? Porque então, insensato com raiva, tu mataste todos os reis da terra. Aquele que vive por mendicância não pode, por alguma ação dele, desfrutar das coisas boas da terra. Privado de prosperidade sem recursos, ele nunca pode ganhar fama sobre a terra ou adquirir filhos e animais. Se, ó rei, abandonando este reino próspero, tu viveres na observância do modo de vida desprezível levado por um mendicante, o que o mundo dirá de ti? Porque tu dizes que, abandonando todas as coisas boas da terra, privado de prosperidade e de recursos, tu levarás uma vida de mendicância como uma pessoa comum? Tu nasceste nesta linhagem de reis. Tendo ganhado por conquista a terra inteira, tu desejas por tolice viver nas florestas depois de abandonar tudo de virtude e lucro? Se tu te retirares às florestas, na tua ausência, homens desonestos destruirão sacrifícios. Este pecado certamente te poluirá. O rei Nausha, tendo feito muitas ações visem o estado de pobreza, apregoou a vergonha daquele estado e disse que a pobreza é para reclusos. Não fazer provisões para o dia seguinte é uma prática que convém a rishis. Tu sabes bem disso. Aquela, no entanto, que é chamada de religião da realeza depende totalmente da riqueza. Alguém que rouba a riqueza de outro rouba a religião dele também. Porque a riqueza capacita seu possuidor a praticar os ritos religiosos. Quem entre nós, portanto, ó rei, perdoaria um ato de expoliação praticado sobre nós? É visto que um homem pobre, mesmo quando ele se encontra perto, é acusado falsamente. A pobreza é um estado de pecaminosidade. Não cabe a ti elogiar a pobreza, portanto. O homem que é decaído, ó rei, se aflige, como também o que é pobre. Eu não vejo a diferença entre um homem decaído e um homem pobre. Todos os tipos de atos meritórios fluem da posse de grande riqueza como uma montanha. Da riqueza nascem todas as ações religiosas, todos os prazeres, e o próprio céu, ó rei. Sem riqueza, um homem não pode encontrar os próprios meios de manter sua vida. As ações de uma pessoa que, possuidora de pouca inteligência, se permite ser privada de riqueza, são todas secadas completamente como rios rasos no verão. Aquele que tem riqueza tem amigos. Aquele que tem riqueza tem parentes. Aquele que tem riqueza é considerado como um verdadeiro homem no mundo. Aquele que tem riqueza é considerado como um homem erudito. Se uma pessoa que não tem riqueza deseja realizar um propósito específico, ela encontra o fracasso. A riqueza ocasiona acessões de riqueza, como elefantes capturando elefantes selvagens. Atos religiosos, prazeres, alegria, coragem, cólera, erudição, e senso de dignidade, todos esses procedem da riqueza, ó rei. Da riqueza se adquire honra familiar. Da riqueza, o mérito religioso aumenta. Aquele que não tem riqueza não tem nem este mundo, nem o seguinte, ó o melhor dos homens. O homem que não tem riqueza não tem sucesso em realizar atos religiosos, pois estes últimos vêm da riqueza, como rios de uma montanha. Aquele que é magro em relação à posse de corcéis e vacas e empregados e convidados, é realmente magro e não aquele cujos membros somente são assim. Julgue realmente, ó rei, e olhe a conduta dos deuses e dos danavas. Ó rei, os deuses alguma vez desejam qualquer coisa mais do que a morte de seus parentes, os asuras?
Se a apropriação da riqueza pertencente a outros não é considerada como justa, como, ó monarca, reis praticarão a virtude nesta terra. Homens eruditos, nos Vedas, declararam esta conclusão. Os eruditos afirmaram que reis devem viver, recitando todo dia os 3 Vedas, procurando adquirir riqueza, e realizando sacrifícios cuidadosamente com a riqueza assim adquirida. Os deuses, através de disputas destrutivas, para ambos os lados, obtiveram posição no céu. Quando os próprios deuses ganharam sua prosperidade através de disputas mortais, que defeito pôde haver em tais disputas? Os deuses, tu vês, agem dessa maneira. Os preceitos eternos dos Vedas também sancionam isto. Aprender, ensinar, sacrificar, e ajudar nos sacrifícios de outros, estes são nossos 4 deveres principais. A riqueza que reis tomam de outros se torna os meios de sua prosperidade. Nós nunca vemos riqueza que foi ganha sem fazer algum dano para outros. É assim mesmo que reis conquistam este mundo. Tendo conquistado, eles chamam aquela riqueza deles, assim como filhos falam da riqueza de seus pais como deles. Os sábios nobres que foram para o céu declararam que este é o dever dos reis. Como água fluindo em todas as direções de um oceano cheio, aquela riqueza corre em todas as direções das tesourarias dos reis. Esta terra antigamente pertenceu ao rei de Lipa, Nausha, Anvarisha e Mandatri. Ela agora pertence a ti. Um sacrifício grandioso, portanto, com presentes abundantes de todos os tipos e requerendo uma pilha vasta de produtos da terra, te espera. Se tu não realizares este sacrifício, ó rei, então todos os pecados deste reino serão teus. Os súditos cujo rei realiza um sacrifício de cavalo com presentes abundantes, se tornam todos limpos e santificados por contemplarem as abluções no fim do sacrifício. O próprio Mareva, de forma universal, em um grande sacrifício requerendo libações de todas as espécies de carne, despejou todas as criaturas como libações sacrificais e então sua própria pessoa. Eterno é este caminho auspicioso. Seus frutos nunca são destruídos. Este é o grande caminho chamado Dasarata. Abandonando-o, ó rei, para que outro caminho tu te dirigirias? Capítulo 9. Yudhishthira fala mais da vida de um mendicante. Yudhishthira disse, por um momento, ó Arjuna, concentre tua atenção e fixe tua mente e audição na tua alma interna. Se tu ouvires as minhas palavras em tal estado de espírito, elas encontrarão tua aprovação. Abandonando todos os prazeres mundanos, eu me dirigirei àquele caminho que é trilhado pelos virtuosos. Eu, por tua causa, não seguirei o caminho que tu recomendaste. Se tu me perguntares qual caminho é auspicioso que alguém deve trilhar sozinho, eu te direi. Se tu não desejares me perguntar, eu irei, ainda que não perguntado por ti, te falar disto. Abandonando os prazeres e observâncias dos homens do mundo, dedicado a realizar as mais austeras das penitências, eu vagarei na floresta, com os animais que têm sua casa lá, vivendo de frutas e raízes. Despejando libações no fogo nas horas devidas, e realizando abluções de manhã e à noite, eu me diminuirei por uma dieta reduzida, me cobrirei com peles, e terei cabelos emaranhados em minha cabeça. Suportando frio, vento, e calor como também fome, sede e fadiga, eu emacerei meu corpo por meio de penitências, como declarado nas ordenanças. Encantadoras para o coração e os ouvidos, eu irei diariamente escutar as melodias puras de aves alegres e animais que residem nas florestas. Eu desfrutarei da fragrância de árvores carregadas de flores e trepadeiras, e verei diversas espécies de produtos agradáveis que crescem na floresta. Eu também verei muitos reclusos excelentes da floresta. Eu não farei a menor injúria para alguma criatura. O que dizer então daqueles que moram nas aldeias e cidades? Quando eu não ferirei os habitantes até da floresta, há pouca chance de ferir algum homem do mundo. Levando uma vida retirada e me dedicando à contemplação, eu viverei de frutos maduros e verdes e gratificarei os pitris e as divindades com oferendas de frutos selvagens e água de nascente e hinos agradecidos. Observando dessa forma os regulamentos austeros de uma vida na floresta, eu passarei meus dias, esperando calmamente a dissolução do meu corpo.
Ou, vivendo só e cumprindo o voto de taciturnidade, com minha cabeça raspada, eu derivarei meu sustento por esmolar cada dia de uma única árvore. Há uma classe de reclusos que se mantém por colher os frutos caídos de árvores. Tomando a árvore por uma pessoa viva, eles caminham sob sua sombra e pedem seus frutos. Aqueles frutos que caem em tais ocasiões são considerados como as esmolas concedidas pela árvore para seu convidado mendicante. Cobrindo meu corpo com cinzas, e aproveitando o abrigo de casas abandonadas, ou deitando na base de árvores, eu viverei, rejeitando todas as coisas queridas ou odiosas. Sem ceder a dor ou alegria, e considerando censuras e elogios, esperança e aflição, igualmente, e triunfando sobre todos os pares de opostos, eu viverei rejeitando as coisas do mundo. Sem conversar com ninguém, eu assumirei a forma externa de um idiota cego e surdo, enquanto vivendo em contentamento e derivando felicidade de minha própria alma. Sem fazer a menor injúria para as 4 espécies de criaturas móveis e imóveis, eu me comportarei igualmente com todas as criaturas, sejam elas conscientes de seus deveres ou seguindo somente dos ditames dos sentidos. Eu não zombarei de ninguém, nem olharei com censura para alguém. Reprimindo todos os meus sentidos, eu sempre terei um rosto alegre. Sem perguntar a ninguém sobre o caminho, procedendo por qualquer rota que encontrar, eu irei em frente, sem considerar o país ou o ponto do horizonte para o qual ou pelo qual eu possa ir. Indiferente ao lugar para onde eu possa proceder, eu não olharei para atrás. Livrando-me do desejo e da ira, e voltando o meu olhar para dentro, eu seguirei em frente, rejeitando o orgulho de alma e corpo. A natureza sempre segue adiante. Então, comida e bebida de alguma maneira serão obtidas. Eu não pensarei naqueles pares de opostos que ficam no caminho de tal vida. Se alimento puro, mesmo em uma pequena quantidade, não for obtenível na primeira casa, a qual eu possa ir, eu o conseguirei por ir a outras casas. Se eu fracassar em obtê-lo mesmo em tal ronda, eu procederei a 7 casas em sucessão e saciarei meu desejo. Quando a fumaça das casas cessar, o fogo de seus lares se extinguir, quando suas varas de descascar forem colocadas de lado, e todos os habitantes tiverem se alimentado, quando mendicantes e convidados pararem de vagar, eu escolherei um momento para minha ronda de mendicância e pedirei esmolas em 2, 3, ou 5 casas no máximo. Eu vagarei sobre a terra, depois de quebrar os vínculos do desejo. Preservando equanimidade no sucesso e no fracasso, eu ganharei grande mérito ascético. Eu não me comportarei nem como alguém que é apegado à vida, nem como alguém que está prestes a morrer. Eu não manifestarei alguma simpatia pela vida, nem antipatia pela morte. Se uma pessoa corta fora um braço meu e outra passa pasta de sândalo no outro braço, eu não desejarei mal a um ou bem ao outro. Descartando todos aqueles atos conducentes à prosperidade que alguém possa fazer na vida, as únicas ações que eu realizarei serão abrir e fechar meus olhos e aceitar comida e bebida apenas o suficiente para manter a vida. Sem ser vinculado à ação, e sempre reprimindo as funções dos sentidos, eu abandonarei todos os desejos e purificarei minha alma de todas as impurezas. Livre de todas as amarras e cortando todos os laços e vínculos, eu viverei livre como o vento. Vivendo em tal liberdade de afeições, o contentamento eterno será meu. Pelo desejo, eu, por ignorância, cometi grandes pecados. Certa classe de homens, fazendo atos auspiciosos e inauspiciosos aqui, mantém suas esposas, filhos, e parentes, todos ligados a eles em relações de causa e efeito. Todas as posses de um homem dependem dos atos de uma vida anterior. Esposas, filhos e parentes, portanto, como agentes de felicidade ou o contrário, dependem dos atos passados do homem. Eles são efeitos de causas pré-existentes. Eles também podem ser causas de efeitos a serem manifestados na próxima vida, pois supõe-se que seus atos também afetam a vida seguinte daquele a quem eles pertencem. Quando acaba o período da vida deles, abandonando seus corpos enfraquecidos, eles tomam sobre si mesmos todos os efeitos de suas ações pecaminosas, pois ninguém exceto o autor é sobrecarregado com as consequências de seus atos. Isto é, aqueles por quem ele age não recebem as consequências dos atos dele.
Assim, dotadas de ações, as criaturas entram nesta roda da vida que está girando continuamente como a roda de um carro, e assim, vindo para cá, elas se reúnem com suas próximas. Quem, no entanto, abandona o curso de vida mundana, o qual é realmente uma ilusão fugaz embora pareça eterno, e que é afligido por nascimento, morte, decrepitude, doença e dor, está certo de obter felicidade. Quando também, os próprios deuses caem do céu e grandes riches de suas respectivas posições de eminência quem, que seja familiarizado com as verdades das causas e efeitos, desejaria ter até a prosperidade celestial? Reis insignificantes, tendo realizado diversas ações relativas aos diversos meios da arte de reinar, conhecidas pelos meios de conciliação, presentes, etc., muitas vezes matam um rei por meio de algum artifício. Refletindo sobre estas circunstâncias, este néctar de sabedoria vem a mim. Tendo alcançado, eu desejo adquirir um lugar permanente, eterno e imutável, para mim mesmo. Sempre, me comportando, com tal sabedoria e agindo desta maneira, eu irei, por me dirigir àquele caminho de vida destemido, acabar com este corpo físico que está sujeito a nascimento, morte, decrepitude, doença e dor. Capítulo 10. Arjuna não leva em conta as palavras dele. Vimacena disse, tua mente, ó rei, se tornou cega para a verdade, como a de um tolo e ininteligente narrador do Veda por sua recitação repetida daquelas escrituras. Se criticando os deveres dos reis tu levares uma vida de ociosidade, então, ó touro da raça Bharata, esta destruição dos Dhritarashtra's foi totalmente desnecessária. Generosidade e compaixão e piedade e abstenção de ferir não são encontrados em alguém que anda pelo caminho das funções kshatriya. Se nós soubéssemos que esta era tua intenção, nós então nunca teríamos tomado nossas armas e matado uma única criatura. Nós teríamos vivido por mendicância até a destruição deste corpo. Esta batalha terrível entre os soberanos da terra também nunca teria ocorrido. Os eruditos dizem que tudo isso que nós vemos é alimento para os fortes. De fato, este mundo móvel e imóvel é um objeto de prazer para a pessoa que é forte. Homens sábios conhecedores dos deveres kshatriya, declaram que aqueles que ficam no caminho da pessoa que toma a soberania da terra devem ser mortos. Culpados dessa falha, aqueles que ficaram como inimigos do nosso reino foram todos mortos por nós. Tendo-os matado, ó Yudhishthira, governe justamente esta terra. Esta nossa ação, de recusar o reino, é como a de uma pessoa que, tendo cavado um poço para em seu trabalho antes de obter água e sobe sujo de lama. Ou, este nosso ato é como o de uma pessoa que tendo subido numa árvore alta e pegado mel lá encontra a morte antes de prová-lo. Ou, ele é como aquele de uma pessoa que tendo saído por um longo caminho volta em desespero sem ter alcançado seu destino. Ou, ele é como o de uma pessoa que tendo matado todos os seus inimigos, ó toda a linhagem de Kuru, morre ao final pela sua própria mão. Ou, ele é como aquele de uma pessoa afligida pela fome, que tendo obtido alimento, se recusa a comê-lo. Ou de um homem sob a influência do desejo, que tendo obtido uma mulher que corresponde à sua paixão, se recusa a se unir com ela. Nós nos tornamos objetos de crítica, ó Bharata, porque, ó rei, nós seguimos a ti que és de intelecto fraco, por tu seres nosso irmão mais velho. Nós possuímos braços poderosos. Nós somos aperfeiçoados em conhecimento e dotados de grande energia. Ainda assim nós obedecemos às palavras de um eunuco como se nós fôssemos totalmente impotentes. Nós somos o refúgio de todas as pessoas desamparadas. Contudo, quando as pessoas nos veem assim, porque elas não diriam que em relação à conquista de nossos objetos nós somos totalmente impotentes? Reflita sobre isso que eu digo. É afirmado que uma vida de renúncia deve ser adotada somente em épocas de infortúnio, por reis vencidos pela decrepitude ou derrotados por inimigos. Homens de sabedoria, portanto, não aprovam a renúncia como o dever de um kshatriya. Por outro lado, aqueles que são perspicazes pensam que a adoção daquele modo de vida, por um kshatriya, envolve até a perda de virtude. Como podem aqueles que nasceram naquela classe, que são dedicados às práticas daquela classe, e que têm refúgio nelas, criticar aqueles deveres?
De fato, se aqueles deveres são censuráveis, então por que o ordenador supremo não deveria ser criticado? Como o ordenador não pode ser criticado, então o que ele ordenou para os kshatriyas não pode ser merecedor de crítica. São somente aquelas pessoas que são privadas de prosperidade e riqueza e infiéis que têm promulgado este preceito dos Vedas, sobre a adequação de um kshatriya adotar uma vida de renúncia, como a verdade. Na verdade, no entanto, nunca é apropriado para um kshatriya fazer isto. Aquele que é competente para sustentar a vida pela coragem, que pode se sustentar pelos seus próprios esforços, não vive, mas realmente se desvia de seu dever pela aparência hipócrita de uma vida de renúncia. O homem que é capaz de levar uma vida solitária de felicidade nas florestas é somente aquele que é incapaz de manter filhos e netos e as divindades e rishis e convidados e pitris. Como os veados e javalis e as aves, embora eles levem uma vida na floresta, não podem alcançar o céu, assim mesmo aqueles kshatriyas que são dotados de destreza porém não dispostos a fazerem bons serviços não podem alcançar o céu por levarem somente uma vida na floresta. Eles devem adquirir mérito religioso por outras maneiras. Se, ó rei, alguém obtivesse êxito da renúncia, então montanhas e árvores certamente o obteriam. Estes últimos são sempre vistos levando vidas de renúncia. Eles não ferem ninguém. Eles estão, também, sempre distantes de uma vida de mundanidade e são todos brahmacharins. Se é verdade que o sucesso de uma pessoa depende de sua própria sina na vida e não da de outro, então, como uma pessoa nascida na classe kshatriya, tu deves te dedicar à ação. Aquele que é desprovido de ação nunca pode ter sucesso. Se aqueles que somente enchem seus próprios estômagos pudessem alcançar o sucesso, então todas as criaturas aquáticas o obteriam, pois estas não têm ninguém mais para sustentar exceto a si mesmas. Veja, o mundo se move, com todas as criaturas nele empenhadas em ações apropriadas à sua natureza. Portanto, uma pessoa deve se dirigir à ação. O homem sem ação nunca pode obter sucesso. Capítulo 11. História de Sakra e Brahmanas tentando viver vida de mendicantes. Arjuna disse, ligado a isto uma história antiga é citada, isto é, as palavras entre certos ascetas e Sakra, ó touro da raça Bharata. Diversos brahmanas jovens, bem-nascidos e de pouca inteligência, sem os pelos distintivos da idade adulta, abandonando suas casas, foram para os bosques para levar uma vida na floresta. Considerando que aquilo era virtude, aqueles jovens de recursos abundantes ficaram desejosos de viver como brahmacharins, tendo abandonado seus pais e irmãos. E então aconteceu que Indra se tornou compassivo para com eles. Assumindo a forma de uma ave dourada, o santo Sakra se dirigiu a eles, dizendo, aquilo que é feito por pessoas que comem os restos de um sacrifício é o mais difícil dos atos que os homens podem realizar. Isto é, aqueles que realizam sacrifícios e partilham do alimento sacrificial depois de oferecê-lo para deuses e convidados adquirem tal mérito religioso que igual a ele não pode ser adquirido por outros homens. O sacrifício, portanto, é o ato mais sublime na vida e o mais meritório que um homem pode fazer. Tal ato é altamente meritório. As vidas de tais homens são dignas de todo louvor. Tendo alcançado o objetivo da vida, aqueles homens, dedicados à virtude, obtêm o fim mais sublime. Ouvindo estas palavras, os rishis disseram, vejam, esta ave louva aqueles que subsistem dos restos de sacrifícios. Ele nos informa disto, pois nós vivemos de tais restos. A ave então disse, eu não louvo vocês. Vocês são posicionados com lodo e muito impuros. Vivendo de sobras, vocês são pecaminosos. Vocês não são pessoas que vivem de restos de sacrifícios. Os rishis disseram, nós consideramos este nosso modo de vida como altamente abençoado. Nos diga, ave, o que é para o nosso bem. Tuas palavras nos inspiram com grande fé. A ave disse, se vocês não me recusam sua fé por se colocarem contra seus próprios interesses, então eu lhes direi palavras que são verdadeiras e benéficas. Os rishis disseram, nós ouviremos tuas palavras, ó Senhor, pois as diferentes linhas de conduta são todas conhecidas por ti.
Ó tu de alma justa, nós desejamos também obedecer tuas ordens. Nos instrua agora. A ave disse: entre os quadrúpedes a vaca é o principal. Dos metais, o ouro é o principal. Das palavras, os mantras, e dos bípedes, os brahmanas são os principais. Estes mantras regulam todos os ritos da vida de um brahmana, começando com aqueles concernentes ao nascimento e o período depois disto, e terminando com aqueles concernentes à morte e ao crematório. Estes ritos védicos são seu céu, caminho, e principal dos sacrifícios. Se isso fosse de outra maneira, como eu poderia achar que as ações de pessoas à procura do céu se tornam bem-sucedidas através de mantras? Aquele que, neste mundo, adora sua alma, firmemente a considerando como uma divindade de um tipo específico, obtém sucesso compatível com a natureza daquela deidade particular. Compatível com a maneira pela qual uma pessoa de convicção firme se aproxima da sua alma é o sucesso que ela alcança. Os períodos medidos pela metade dos meses levam ao Sol, à Lua, ou às estrelas. Estes três tipos de sucesso, dependendo das ações, são desejados por todas as criaturas. Aqueles que morrem durante as quinzenas iluminadas do solstício de verão alcançam as regiões solares de bem-aventurança. Aqueles que morrem durante as quinzenas escuras do solstício de inverno alcançam as regiões lunares. Estes últimos têm que retornar depois de passarem seus períodos designados de desfrute e felicidade, enquanto aqueles que estão livres de vínculos, qualquer que seja a época de sua morte, vão para as regiões estelares que são iguais àquelas de Brahma. O modo de vida familiar é muito superior e sagrado e é chamado de campo para o cultivo do sucesso. Por qual caminho vão aqueles homens que criticam a ação? De pouca compreensão e carentes de riqueza, eles incorrem em pecado. E já que aqueles homens de pouco entendimento vivem por abandonarem os caminhos eternos dos deuses, os caminhos dos rishis, e os caminhos de Brahma, portanto, eles chegam aos caminhos desaprovados pelos rutis. Sem alcançarem a companhia dos deuses e pitris, e sem alcançarem Brahma, eles afundam na escala e existência e se tornam bichos e insetos. Há uma ordenança nos mantras que diz: ó sacrificador, realize o sacrifício representado por presentes de coisas de valor. Eu te darei felicidade representada por filhos, animais, e céu. Vivam, portanto, de acordo com o que a ordenança diz que é um mais elevado ascetismo dos ascetas. Portanto, vocês devem realizar tais sacrifícios e penitências na forma de doações. O desempenho devido desses deveres eternos, o culto dos deuses, o estudo dos Vedas, e a satisfação dos pitris, como também serviços respeitosos para os preceptores, estes são chamados de as mais austeras das penitências. Os deuses, por realizarem tais penitências extremamente difíceis, obtiveram a mais alta glória e poder. Eu, portanto, digo a vocês para levarem a carga muito pesada dos deveres da vida familiar. Sem dúvida, as penitências são as principais de todas as coisas e são a base de todas as criaturas. O ascetismo, no entanto, é para ser obtido por levar uma vida familiar, da qual depende tudo. Aqueles que comem os restos de banquetes, depois de repartirem devidamente a comida de manhã e à noite entre os parentes, alcançam resultados que são extremamente difíceis de alcançar. São chamados de comedores de restos de banquetes aqueles que comem depois de terem servido os convidados e deuses e rishis e parentes. Portanto, as pessoas que são cumpridoras de seus próprios deveres praticam votos excelentes e são verdadeiras em palavras, se tornam objetos de grande respeito no mundo, com sua própria fé extremamente fortalecida. Livres de orgulho, aqueles realizadores das mais difíceis façanhas, alcançam o céu e vivem por tempo interminável nas regiões de Sakra. Arjuna continuou: os ascetas então, ouvindo estas palavras que eram benéficas e repletas de retidão, abandonaram a religião da renúncia, dizendo: não há nada nisto, e se dirigiram para uma vida familiar. Portanto, ó tu que estás familiarizado com a retidão, chamando para te ajudar aquela sabedoria eterna, governe o mundo vasto, ó monarca que está agora desprovido de inimigos. Capítulo 12. Nakula fala a respeito da vida familiar, como um modo de vida mais elevado.
Vaisampayana disse, ouvindo estas palavras de Arjuna: ó destruidor de inimigos, Nakula de braços poderosos e peito largo, moderado em palavras e possuidor de grande sabedoria, com um rosto cuja cor então parecia com aquela do cobre, olhou para o rei, aquela principal de todas as pessoas justas, e falou estas palavras, preocupando o coração de seu irmão, com justificação. Nakula disse: os próprios deuses estabeleceram seus fogos na região chamada Visakha e Upa. Saiba, portanto, ó rei, que os próprios deuses dependem dos frutos da ação. Isto é, os próprios deuses se tornaram assim pela ação. Os pitris, que sustentam, pela chuva, as vidas até de todos os descrentes, observando as ordenanças do Criador como declarado nos Vedas, estão, ó rei, engajados em ação. Conheça como rematados ateus aqueles que rejeitam a declaração dos Vedas, que inculca a ação. A pessoa que é erudita nos Vedas, por seguir suas declarações em todos os seus atos, alcança, ó Bharata, a mais elevada região do céu pelo caminho das divindades, o caminho pelo qual as divindades seguiram, a estrita observância dos ritos védicos. Este modo de vida familiar também é considerado por todas as pessoas conhecedoras das verdades védicas como superior a todos os outros modos de vida. Sabendo disto, ó rei, a pessoa que em sacrifícios dá sua riqueza justamente adquirida para aqueles brahmanas que são familiarizados com os Vedas, e reprime sua alma, é, o monarca, considerada como um verdadeiro renunciante. Aquele, no entanto, que, desconsiderando uma vida familiar, que é a fonte de muita felicidade, pula para o próximo modo de vida, aquele renunciador de si mesmo, o monarca, é um renunciante trabalhando sob a qualidade de ignorância. Renunciador de si mesmo porque ele seca seu próprio corpo por negar alimento para si mesmo. Aquele homem que não tem lar, que vaga pelo mundo, em suas rondas de mendicância, que tem a base de uma árvore como seu abrigo, que pratica o voto de taciturnidade, nunca cozinha para si mesmo, e procura reprimir todas as funções de seus sentidos, é, o parta, o renunciante na observância do voto de mendicância. Aquele Brahmana que, desconsiderando ira e alegria, e especialmente a falsidade, sempre emprega seu tempo no estudo dos Vedas, é um renunciante na observância do voto de mendicância. Mas para um kshatriya tal modo de vida seria pecaminoso. Os 4 diferentes modos de vida foram pesados na balança uma vez. Os sábios disseram, ó rei, que quando o modo de vida familiar foi colocado em um prato da balança, foi preciso que os 3 outros fossem colocados no outro para equilibrá-la. Vendo o resultado deste exame por pesagem, ó Parta, e vendo além disso, ó Bharata, que somente a vida familiar contém ambos o céu e o prazer, este se tornou o caminho dos grandes rishis e o refúgio de todas as pessoas conhecedoras dos caminhos do mundo. Aquele, portanto, ó touro da raça Bharata, que segue para este modo de vida, pensando que este é seu dever e abandonando todo o desejo por resultados, é um verdadeiro renunciante, e não o homem de compreensão nublada que vai para as florestas, abandonando o lar e seus arredores. Uma pessoa, também, que sob o hipócrita traje de virtude fracassa em esquecer seus desejos, mesmo enquanto vivendo nas florestas, é atado pelo rei lúgubre da morte com seus grilhões mortais ao redor do pescoço. É dito que aquelas ações que são feitas por vaidade não produzem frutos. Aqueles atos, por outro lado, o monarca, que são feitos com um espírito de renúncia, sempre dão frutos abundantes. Tranquilidade, autocontrole, fortaleza, verdade, pureza, simplicidade, sacrifícios, perseverança e retidão, estas são sempre consideradas como as virtudes recomendadas pelos rishis. Na vida familiar, é dito, há ações planejadas para os pitris, deuses, e convidados. Somente neste modo de vida, o monarca, o alvo triplo, religião, prazer e lucro, é atingido. O renunciante que adere rigidamente a este modo de vida, no qual uma pessoa está livre para fazer todas as ações, não tem que encontrar na ruína nem aqui nem no futuro. O impecável Senhor de todas as criaturas, de alma justa, criou as criaturas com a intenção de que elas o adorassem por meio de sacrifícios com presentes abundantes.
trepadeiras e árvores e ervas decíduas, e animais que são puros, e manteiga clarificada foram criados como ingredientes de sacrifício. Para alguém na observância da vida familiar, o desempenho de sacrifícios é repleto de obstáculos. Por isto, aquele modo de vida é considerado extremamente difícil e inalcançável. As pessoas, portanto, na observância do modo de vida familiar que, possuidoras de riqueza e grãos e animais, não realizam sacrifícios, ganham, o monarca, pecado eterno. Entre os rishis, há alguns que consideram o estudo dos Vedas como um sacrifício, e alguns consideram que a contemplação é um grande sacrifício que eles realizam em suas mentes. Os próprios deuses, o monarca, cobiçam a companhia de uma pessoa regenerada como esta, que por trilhar por tal caminho que consiste na concentração da mente se torna igual a Brahma. Por se recusar a gastar em sacrifício as diversas espécies de riqueza que tu tiraste dos teus inimigos, tu estás somente expondo tua falta de fé. Eu nunca vi o monarca, o rei na prática da vida familiar renunciando à sua riqueza de alguma outra maneira qualquer exceto no Rajasuya, no Astvameda, e em outros tipos de sacrifícios. Como Sakra, o chefe dos celestiais, ó Senhor, realize aqueles outros sacrifícios que são elogiados pelos Brahmanas. É dito do rei por cuja negligência os súditos são arrastados por ladrões, e que não oferece proteção àqueles a quem ele deve governar, que ele é a própria encarnação de Kali. Sem dar corcéis, e vacas, e escravas mulheres, e elefantes enfeitados com arreios ricamente enfeitados, e aldeias, e regiões populosas, e campos, e casas, aos brahmanas, nós nos retirarmos para as florestas com corações não nutrindo sentimentos afetuosos pelos parentes, nós seremos, o monarca, tais calis da classe real. Aqueles membros da ordem real que não praticam a caridade e nem dão proteção aos outros, incorrem em pecado. A dura é sua sina no futuro e não felicidade. Ó Senhor, sem realizar grandes sacrifícios nem os ritos em honra dos teus antepassados falecidos, e sem te banhar em águas sagradas, tu seguires uma vida errante, tu então encontrarás a destruição como uma nuvem pequena separada de uma massa e diluída pelos ventos. Tu então cairás de ambos os mundos e terás que tomar nascimento na classe Pisacha. Uma pessoa se torna um verdadeiro renunciante por rejeitar todas as atrações internas e externas, e não simplesmente por abandonar o lar para residir nas florestas. Um Brahmana que vive na prática destas ordenanças nas quais não há impedimentos, não cai deste ou do outro mundo. Cumpridor dos deveres de sua própria ordem, deveres respeitados pelos antigos e praticados pelos melhores dos homens, o que há, ó Partha, para se afligir, ó rei, por ter matado em um instante em batalha seus inimigos cheios de prosperidade, como Sakra matando as forças armadas dos Daityas. Tendo na observância dos deveres kshatriya subjugado o mundo pela ajuda da tua destreza, e tendo feito presentes para pessoas conhecedoras dos Vedas, tu podes, o monarca, ir para regiões mais altas do que o céu. Não cabe a ti, ó Partha, te entregar a aflição,